Oi, oi, oi! Começando por aqui mais um podcast no Juliana Rangel News. Sejam muito bem-vindos. Você que tá começando aqui agora com a gente, né? Já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Ativa o sininho, se inscreva, ou então acompanha a gente aí por áudio mesmo no Spotify, ou por vídeo, gente. A gente tá com vídeo também agora no formato lá no Spotify. Você encontra a gente em todas as plataformas, tá bom? Hoje temos, vocês estão vendo aqui do meu lado, calma que eu já vou apresentá-la, tá? Hoje eu tenho uma convidada para me ajudar nesta missão aqui do bate-papo do podcast. Mas primeiro eu quero agradecer aqui a Caneca Taus RP, que é a nossa parceira de longa data aqui do podcast, com as nossas canecas especiais aqui do podcast. E também, já adiantando que vamos dar aí boas-vindas a Claro, que está entrando com a gente logo, logo aqui nos podcasts também. Uma nova parceria aí para somar em todos esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo há 6 meses. Chega de lero-lero, né, gente? Deixa eu apresentar quem está do meu lado aqui. Alessandra Romano, Oi, apresentadora, empresária. Cara, ela é vontade de tudo um pouquinho, entendeu? E hoje a missão dela que é muito especial. Seja bem-vinda, Ale. Obrigada, Ju, pelo convite. Muito obrigada mesmo. Olha, só isso ela vai falar. Não vou No falar programa nada. dela, me ela deixou fala sem tanto, graça. tanto. Aí aqui ela só fala assim, ó, muito obrigada pelo convite. Não, é o seguinte, a Ju já tinha me falado para vir aqui, mas o medo é maior, né? Medo. Alessandra. Ah, Não, eu sei por que não. ela tá com medo. Porque o nosso convidado, É, né, é muito especial. e você já começou chegando, entendeu? Sabe, você já deixou a gente assim... Um bate-papo. Vamos nos soltar, vamos conversar. Não, vamos. O nosso Vamos convidado apresentar é o nosso muito convidado. especial. Gente, tá aí com um trabalho artístico desde muito pequenininho, com propagandas de TV, já passou por TV, cinema, teatro, produção, ator. Cara, é um currículo muito extenso, né? Muito. Por isso que a gente tem que segurar ele em Ribeirão, né? Então, e ele agora tá aqui em Ribeirão Preto, fazendo um trabalho extraordinário, muito bacana, na parte teatral também, de direção, produção, como ator. A gente tá recebendo aqui hoje o André Arteche. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Ju. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui, junto dessa amiga querida que é a Alessandra, né, que eu conheci através da Rose, do Rose Arts Studio. Então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o teu convite. Vamos bater um papo, vamos conversar, né? Eu gosto de fazer essas lembranças de carreira e tal, porque eu vou repassando momentos que às vezes a gente vai deixando de lado. Na correria, né? E são importantes para a gente rever, né? E ver os momentos que a gente se encontra agora, planejar o futuro. Acho muito legal fazer isso. Gente, o André tem uma carreira aí fabulosa, por todas as áreas, né, André? Você já passou de tudo um pouquinho nessa área artística, né? É. Até música, né? Que eu É, vejo a que música- você tá ali também, tá tudo muito presente na sua vida, né? Sim, a música começou junto, na verdade, com a atuação muito criança, né? Quando eu comecei a tocar piano, eu não sabia ler. E aí a minha professora, ela não queria, falou, não, ela só começa a dar aula para iniciação em piano para alfabetizado. Só que eu tinha 5 para 6 anos e eu não sei, botei na cabeça que eu queria. E então a música sempre fez parte da minha trajetória. Ontem, inclusive, no teatro tinha um piano de cauda, né, Rose? E eu cheguei, quando eu vejo um piano, eu não resisto. Eu tenho que ir, porque é muito da minha natureza, assim, sabe? E aí eu fiquei tocando aquele piano lá sozinho no teatro, assim, foi muito especial, no Teatro Municipal lindo aqui de Ribeirão Preto. Gente, eu tava brincando com o André aqui fora do ar, que eu falei que não tem como eu não olhar pra ele e não lembrar do Indra, do Caminho das Índias, com a Norminha, com aquela cena, e entra a música, você não vale nada, mas eu gosto de você. Exatamente. Porque uma que tá reprisando no Viva, e eu amo novela. Essa E noveleira. as antigas, Aqui, ó, assim, as que já passaram muito tempo. sabe tudo. Sabe tudo. Você Tá também, assistindo Ale? Balé agora. Então, Eu não- estamos é uma em das casa. pessoas mais- Força de um Desejo, tá passando. Cara, eu Sim. assisto tudo. Que E legal. quando eu fiz a primeira entrevista com o André, eu levei um álbum. Olha! Um álbum de figurinhas Um álbum de das novelas. telenovelas antigas. Eu vou tirar foto e vou te marcar pra você ver. Vixe, então você é mais noveleira que eu. Cara, ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Eu fiquei impressionado. Não, eu gosto muito, cara, de assistir. também. E eu fico tão triste quando acaba a novela. É. Isso que eu já assisti quando era menorzinha, aí eu tô reprisa, eu assisto de novo. Aí acaba e falo, ai, acabou. Não deveria ter reprise. Tem que assistir de assim, novo. reprise não, deveria ter continuidade das novelas boas. Eu acho. É verdade. É uma Mas boa, seria é uma uma boa boa ideia. Uma opção. continuidade do Indra, por exemplo. Eu já pensei como sobre seria, isso. Eu já Como né? pensei. passou os anos, como está os personagens. Eu já pensei Seria- sobre isso, como é que estaria o Indra, como é que estaria o Julinho, né? E os outros personagens também,
É uma coisa do Julinho ator. de Tititi, né, Isso. gente? A gente tem a Lado a Lado também. Lado que a foi Lado, Desejo Proibido, né? A Amazônia também. Eu estreiei, na verdade, nesse trabalho. Bom, tinham coisas anteriores, mas minisséries, novelas, assim, o primeiro que eu fiz foi a Amazônia, que era uma minissérie da Glória Pérez, né? Então eu fui pro Acre e fiquei lá um mês na floresta, foi uma experiência incrível, e era o Toinho. Era um personagem muito bonito, retirado de um livro que foi escrito pelo pai da Glória Pérez. Então era uma responsabilidade enorme, assim, né? Porque então eu li muitas vezes o livro. Eu não lembro agora se era o Seringal, tinham 2 livros, era um dos 2. E foi muito especial, assim, começar assim com a Glória, né? Começar com a Amazônia, e num trabalho que exigia o que a gente chama de laboratório, né? Que era descobrir literalmente as raízes, né? Porque eu fui para a floresta e mergulhar naquele universo completamente diferente, né, da minha vida. A gente tá falando que você fez 3 trabalhos com a Glória Pérez, Com a Glória né? foi 2, foi a Amazônia e Caminho das Índias. Ah, são os 2. Exato. É verdade. Depois teve uma novela Amazônia, do Walter Negrão, né? Que é o Desejo Proibido. Aí depois veio o Caminho das Índias, aí veio Tititi, que era uma novela da Maria Adelaide Amaral com o Vincent Villarry, que foi uma novela incrível, incrível. E depois dirigido pelo Jorge Fernando. Depois teve Lado a Lado, uma novela da Cláudia Lage com João Ximenes Braga. Ó, chegando o coffee break aí. Nem te perguntei, André, você toma café? Eu tomo, sou Você cafezeiro. não vai me deixar sozinho, Tá né? Tá tão lindo. Porque a Alessandra disse que não toma, mas eu pedi pra fazer um pra ela. Posso que eu vou deixar tentar... pra Rose? Eu vou deixar aqui, ó. Rose, você toma. Ela toma. Toma Aqui, ó. aqui, Toma Rose, com porque nós. olha... Eu tô vendo que a Olha que Alessandra lindo. realmente não vou conseguir convencê-la, viu? Não, ela não toma. Ela toma Coca-Cola. água e Coca-Cola. Deixa eu dar aqui pra Isa. Uma delícia. Então foram trabalhos muito... Assim, eu tenho E aí, claro, que foi fazendo outras coisas também, né? Eu vou deixar aqui, só pra lembrar que você não toma. E aí fui fazendo outras coisas lá, lógico, né? Mas alguns trabalhos mais marcantes, né? Que se destacaram um pouco mais por características distintas, eu acho. O Indra, embora ele tivesse todo um lado social, né? Que era a questão do bullying, né? Nem se falava nisso. Aliás, o Indra... Na verdade, acabou pegando muito a questão do momento engraçado, tá? Mas tinha todo um... Na verdade, não é uma história, mas principalmente Não, uma mas ele sofreu pegada bastante de consciência, né? É, Sim. Mas naquela época não tinha a Não palavra bullying. Não era tanto como Era o hoje, preconceito, né? Exatamente. Era o preconceito, era os bad boys. Isso. E o menino inteligente que estudava, indiano de outra cultura e que queria também entrar na amizade com as pessoas, mas aqueles bad boys não queriam. Era muito legal o personagem do Duda Nagli, que a gente virou amigos assim, né? E o Duda foi super importante. Mas eu acho que a riqueza do personagem era justamente essa amplitude que ele tinha, essa profundidade, né? Porque às vezes os núcleos de humor da novela, eles podem cair na tentação de tentar ser só engraçado, né? E claro, o humor é fundamental, mas para fazer rir, o personagem tem que ter uma estrutura dramática forte. Sim. Né? A gente está fazendo, por exemplo, no espetáculo do Rose Arts, um Ariano Suassuna. A cena do Chicó e do João Grilo é uma cena que é muito engraçada, porém é dramática. Né? Então, assim, eu não lembro qual... Acho que é o Matheus Nastergalli que fala que a gente descobre como fazer rir sabendo por que o personagem chora. Né? Então, acho que daí vem o humor. E o Indra, fazendo um paralelo, assim, por um lado, ele ser o indiano que sofreu bullying, que sofreu preconceito, e ele que ficava com a gostosona da Lapa, é também uma maneira de falar para as pessoas que por acaso sofriam aquilo no colégio, falar, tá vendo? Ele que se deu bem. Né? Então não deixa de ser. É muito importante na novela no Brasil, né, gente? Vamos falar a real, assim, ela alcança milhares de lares e as pessoas às vezes. Elas trabalham temas super relevantes. E a novela do é dia muito a dia criticada, da sociedade, né? né? A novela é muito criticada no Brasil. A gente fala muito assim, mete pau porque a novela, sei o quê, porque dogmatiza, porque ensina isso. Sim, mas tem muitas coisas muito interessantes. É um retrato da vida real, né? É porque às vezes a gente vê, algumas coisas na novela, a gente fala assim, não é possível que isso aconteça na vida real, não é? E acontece. É que às vezes a gente não tem ali acesso, mas acontece. A gente tava falando sobre A gente tava falando sobre isso, né? A gente falando coisas assim, eu falei, gente, isso parece novela.
né? E a Alessandra falou, mas existe. Existe. Né? Existe. Então, às vezes, coisas assim, ciúmes, né? Bom, o Nelson Rodrigues, ele foi anos colunista de uma coluna policial. Né? Daí que ele tirou as histórias das peças dele. Quando a gente fala, Nelson, aquelas coisas, aquelas tragédias, aqueles incestos, aqueles crimes, aqueles ciúmes, aquelas culpas todas, aquilo ali não tirou da cabeça dele. Né? Ele tirou da vida real. Né? Então, a novela, como a Lê falou, é um espelho da realidade que, se for tratado com seriedade, entre aspas, pode ser muito útil, né? André, o último trabalho que você fez em TV foi da série pro Canal Brasil, né? Foi. Que é Rua do Sobe e Desce. Isso, a Rua do Sobe e Desce, o número que desaparece. O número que desaparece, exatamente. Exatamente. Foi. Essa série foi... Né? Tá no Globoplay, essa série, para quem quiser assistir. Uma série do Luiz Carlos Lacerda. E aí era uma história de 2 amigos, o Lourenço, que eu fazia, e a Cláudia, que era a Fernanda Vasconcelos. A Fê, a gente tinha trabalhado junto em Desejo Proibido. E foi muito engraçado, porque ela era em Desejo Proibido eu tinha 21 anos e a Fernanda devia ter por aí também. E era uma menina, assim. Aí quando eu reencontrei ela na série agora, muitos anos depois, eu vi uma atriz, sabe, estudando, formada, querendo saber coisas e já cheia de conceitos. E eu falei, a Fernanda, cara, coisa boa, assim, sabe? E a gente se deu super bem, foi um trabalho lindo. E teve a mão, né, e o roteiro do Luiz Carlos, que é um cara que começou com os grandes cineastas do cinema novo brasileiro. Ele foi o pupilo do Nelson Pereira dos Santos, né, naquela saída do cinema novo ali. Então, ele me ensinou muito, o Bigode, e a gente estava para trabalhar, o Bigode é o apelido dele, a gente estava para trabalhar junto há mais de 20 anos. A gente se conheceu no Festival de Cinema, no Cine Ceará, e ele sempre falou, cara, eu vou te chamar para fazer. Aí, deu certo. E assim, de todas essas situações da sua carreira artística, quando você vai iniciar assim, um novo trabalho e tal, o que você gosta mais de fazer? Por exemplo, você tem algo ou não? Você gosta de tudo um pouco mesmo? Porque hoje você é bem versátil, né? Então, você está totalmente envolvido na sua carreira artística e você acaba fazendo de tudo um pouco. Então, você tem a produção, você tem direção, protagonista, tanto cinema, roteiro, teatro, né? Roteiro. Então, você acaba fazendo de tudo um pouco. O que você gosta mais? Tem algo assim preferencial ou não? Eu não sei dizer. Porque cada vez que uma vez eu ouvi uma entrevista, eu não estou fazendo nenhuma comparação, só estou dizendo que eu ouvi a entrevista do Chico Buarque falando que quando ele está escrevendo, ele fala assim, eu sou escritor. Ele não consegue nem conceber que ele é músico. Aí quando ele está fazendo uma música, ele fala, eu sou músico. Né? Então, quando você está fazendo alguma coisa, tudo bem que às vezes eu faço 2 coisas ou 3 juntas, né? Então eu escrevo e dirijo, ou dirijo e atuo e tal. Mas eu acho que o prazer que eu sinto, na verdade, é justamente poder mudar. Né? Porque ficar só como ator, assim, às vezes eu senti a necessidade de estar com uma visão mais global. Aí hoje antes de vir pra cá, eu tava assistindo uns vídeos no YouTube e tava vendo uma cena do Wagner, que posso dizer que é um amigo meu, do Wagner Moura, no filme que ele fez com o Matt Damon, né, o Elysium. E eu tava vendo uma cena dele e eu falei assim, eu tô precisando fazer um trabalho como ator. Porque é tão bonito ver o trabalho do Wagner em cena, que eu falei, cara, quero fazer um filme. Alô? Quero fazer um filme. E a gente até tentou no espetáculo com a Rose Artes, a gente falou, André, dá uma palhinha, né? No final. Mas é que não... porque vamos falar, gente. O André está em Ribeirão Preto. É porque às vezes eu falo, mas como assim? Ribeirão, a Rose, vamos explicar tudo. Vamos sim. Porque aqui a gente já tá tudo por dentro de tudo, né? Mas quem tá assistindo... Então, por exemplo, o André hoje, ele está há um tempinho aqui. Na verdade, ele contou que ele já tá vindo há 1 ano pra cidade, né, André? Um ano. Que você tá vindo com uma parte de produção e roteiro, é isso? Aqui eu vim, na verdade, é o seguinte. A Rose, né, ela foi durante muitos anos aqui em Ribeirão coordenando o Rose Balé, que foi uma das escolas mais importantes de balé do interior de São Paulo, não só de Ribeirão Preto, né? E a Rose foi para os Estados Unidos, né? A Rose ficou 20 anos nos Estados Unidos e voltou para Ribeirão. Porque acho que sentiu um pouco de falta de estar aqui e ficar com a família e tal, e abriu uma escola que agora expandiu, né, Alê?
Agora é Rose Arts Studio. Exatamente. Então, não é só mais o balé. Não é só balé. Né? Não é só balé. Não. E a Rose agora veio para ficar e para mostrar para que veio. veio. Olha, você sabe que eu trazendo para escola, né? Eu tenho dúvida se ela veio para ficar. Eu acho que ela veio para ficar e expandir. Expandir, Não, mas a ideia é essa, Ju, por exemplo. Que ele estava dando aula de teatro lá na Rose desde o começo do ano. E esse espetáculo de final de ano juntou a arte dele com a dança da Rose. Isso. E foi um lindo espetáculo, né? Foi. Quando a Rose me falou assim, vamos fazer um curso, eu falei, vamos fazer uma peça. É um curso espetáculo. Porque eu tenho uma coisa muito de botar na prática, sabe? Eu gosto de presentificar, eu não gosto de deixar só na teoria. Né? Isso é uma característica muito minha, assim, que quando as pessoas me perguntam, como é que você vai levando a tua carreira? Eu falo, cara, eu faço, assim, sabe? Porque eu estudo muito, né? Então, quando eu vou na hora de ter que tomar uma decisão, sabe? Claro que você vai ouvindo as pessoas, mas eu sei que ali tem muito estudo, sabe? Então, sim. Eu confio nisso, sabe? Então, eu me coloco nessas posições de desafios, né? E a Rose topou. Com muita coragem, né? Muita alegria e energia, e a gente criou esse trabalho que é o espetáculo colando cenas, fazendo uma colagem de cenas de Ariano Suassuna, né? Uma homenagem ao Ariano, que eu tive a honra de conhecer também, né? E ele fez uma revisão afetiva de um texto que eu escrevi e tal, e aí deu tudo certo. Deu tudo certo. E o meu encontro com a Rose e com o André, eu não sabia nem que ele estava aqui há um ano, né, André? Não sabia, não. Foi tão engraçado porque eu fui procurar a Rose foi minha professora, né? As histórias, gente. Não, eu nem sabia da existência do André, nem de curso de teatro. A minha intenção, você sabe, por exemplo, você falou da TV, mas da ONG. Geração do Bem. Geração do Bem. Eu queria parar com o assistencialismo. Eu queria fazer alguma coisa com as crianças, com as pessoas que precisam, não só com as crianças de comunidade, mas os filhos de funcionários de empresas, que às vezes não tem como pagar uma aula de balé. Aí eu fui procurar a Rose para fazer um projeto. Falei, Rose, vamos fazer um projeto junto? Ela, na hora, da plateia ao palco. Sabe assim, porque a Rose, eu falo assim que eu sou coração, ela é mais a razão, mas... Aí ela falou assim... E tem também o André que tá... Eu falei, quem é André? Aí ela falou, eu falei assim, ai, Rose, mas será que vai dar certo? Será que ele vai topar? Ela achou, né, esses caras de televisão. Que vai ajudar uma ONG, ajudar um projeto assim. Pensei, falei, por isso que... Que bacana, então vocês desenvolveram um projeto social também. Então, aí a Rose... Ou vai desenvolver? Não, é isso aí vai. Ele chegou de surpresa na ONG, numa sexta-feira, a gente fazendo limpeza. Eu falei assim, gente, a Rose me trouxe ele aqui. Que legal. E ele foi assim, de uma simplicidade, de um carinho que foi muito especial. Aí a Rose já tinha contado para ele do projeto. Então agora nós estamos para 2023, da plateia ao palco, com pessoas que precisam. Geração do Bem, Rose Arts Studio e como vai André funcionar esse projeto, gente? Me conta. Nós vamos fazer um lançamento. Que bacana. Eu acho que você tá mais ligada em Ribeirão do que nunca. Não, você não tem noção. Não, você não sabe da maior. Até a Dani agora já entrou no meio. A Dani do Absoluto. A Ju tem que estar no lançamento da gente. Hã? Tem que estar no lançamento da gente. A Ju vai estar cobrindo. Eu tô em todas. Tá em todas, né? Ela vai estar cobrindo. Vai ser nossa parceira. Cobrindo e participando. A gente vai estar planejando um lançamento em janeiro, no final de janeiro, realizando um sarau aqui em Ribeirão, né? E a princípio a gente está conversando com a Dani, ela super gostou da ideia, né? Aquela dona do Espaço Absoluto. E o projeto a gente não vai entregar tudo, mas basicamente, resumindo assim, grosso modo, ele vai trabalhar com crianças, jovens ou pessoas em situação de vulnerabilidade que vão receber estímulos e ajuda de pessoas interessadas em colaborar. Então vai ser uma tríade, Rose Arts Studio, Geração do Bem e essa parte mais artística que eu vou coordenando. Né? Então nesse jogo aí a gente vai colocar todas as pessoas que têm um talento, desejo, né, que expressam algum tipo de vontade artística
sendo alunos do Rose Arts Studio através do auxílio de pessoas da comunidade de Ribeirão Preto. É extremamente importante, né, gente? Projetos como esse e oportunidades, né, André? É isso. Quantos talentos não tem, né? Oportunidade. E não é só isso, é você, desde muito cedo, envolver, né, crianças, adolescentes em projetos sociais como esse, para que tenham um direcionamento mesmo na vida, né? Para que sigam aí o seu caminho, né? Não tem que ser traçado, né? Enfim, na sociedade e as oportunidades Ontem mesmo, a gente né? conversou sobre isso. A dança, o teatro, é importante para a criança, né? Na hora que o Dante entrou na peça, eu falei assim, por causa da disciplina. A criança aprende a ter disciplina, aprende, né? Uma outra coisa que não adianta mãe, pai ficar falando e professor. Não. Eu acho que isso é importante, né? O teatro, ele tem várias propriedades curativas, a real é essa, né? Então, assim, as pessoas que a gente trabalhou agora nesse espetáculo, não pode. Eu tenho sei que, não pode. Todos fizeram. Todos. E fizeram muito bem. Né? Então, assim, basta um olhar atento para a pessoa, sabe? É isso que falta, eu acho, um pouco, sabe? Não tentar colocar só o seu olhar em cima das pessoas. Perceber o olhar delas e nesse jogo construir uma coisa nova. Né? Esse é o nosso objetivo, assim, dentro do Rose Arts, que eu venho humildemente colaborando, né? Porque eu senti que aqui teria o espaço para trabalhar. E é uma coisa que eu amo fazer. Né? Então, é desenvolver projetos não só para teatro, também para o audiovisual. A gente está com projetos muito interessantes. E são projetos que tendem a gente quer, na verdade, né, Ali, movimentar o setor cultural de Ribeirão, junto com parcerias, né, junto com a iniciativa privada, com a parte... com o funcionalismo público também, né? Então, fazer parcerias com todos os setores. E eu estou aprendendo muito, na verdade, com a Alessandra, que tem esse trabalho com a ONG, com a Rose, que coordena, né, cursos e escolas de teatro há muitos anos. E eu venho também com a minha experiência, né, de Rio de Janeiro, trabalhando com teatro desde criança, com música. Então está sendo uma soma. Bom, pelos 3 nomes de peso aí envolvidos, 4 com a Dani, né? Não tenho dúvida. Elas conhecem todo mundo. 5 com vocês. Eu vou te levar entrou no time. Vai entrar junto. Então, assim, gente, eu não tenho dúvida do sucesso, né? Do que vocês vão desenvolver aí para 2023. De muitas coisas boas que virão aí para a cidade, com relação à área cultural. Porque você sabe que Ribeirão teve uma época que era vista como a capital da cultura, né? Eu acho que hoje ainda é, né? Hoje a gente fala tanto de grandes talentos que são ribeirão-pretanos, como os grandes teatros, né, André? Você pôde conhecer ontem, foi o Municipal, né? O Pedro II, você já conheceu também, então. Tem vários teatros interessantes. Teatro de Arena. Tem o Teatro de Arena, tem o Santa Rosa, né? Tem muitos teatros bacanas. E um dos objetivos da gente também, que a gente está vendo, né? É deixar físico também essa nossa ideia. Né? Então, também é construir em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas é isso, é começar. É projeto grande para futuro, né? Eu acho que é para movimentar. 2023, 2024, isso, sabe? Para continuar movimentando. E sobre oportunidades, André, você é gaúcho, né? Mas você atualmente mora no Rio. Mora há 20 anos no Rio. Rio de Janeiro. Como é que foi a oportunidade para você entrar na carreira artística? Assim, desde pequenininho, como que tudo começou? Você já vem de uma família que já tem essa pegada artística ou não? Não, meus pais eram dentistas, né? Meu pai já morreu, mas a minha mãe aposentada, dentista e tal. Mas na verdade, meu pai era uma pessoa muito musical, tocava violão, cantava, e o meu avô, o pai da minha mãe, ele trabalhava, tinha livraria. Então eu saía do meu colégio com 7 anos e ficava esperando a minha mãe buscar na livraria dele. Ficava lá, eu lembro que aquilo ali foi mexendo comigo e o meu avô dizia assim, eu não vou descansar enquanto não transformar esse menino no intelectual. Ele não conseguiu. Mas eu sempre tive muito prazer pela leitura, pela escrita, e a arte eu acho que é uma coisa minha. Sabe, eu acho que meio que tá na minha essência mesmo, sabe? Não sei explicar muito bem. Sempre esteve presente. Sempre. Então eu fui fazendo. E aí os trabalhos foram acontecendo. Quando eu era bem pequeno, criança mesmo, as pessoas diziam para os meus pais, leva esse menino, não sei o que, tá perdendo dinheiro. A minha mãe, ela fala que ela ouvia muito isso, tá perdendo dinheiro.
Só que ela nunca me levou, porque ela achava que ela podia estar... Também é o terceiro filho, sabe? Correria. Aquela coisa também de receio, né? A gente não quer forçar nada, vamos dizer, né? Deixa as coisas acontecendo, né? Isso. Tem às vezes um pouco esse receio, né? Aí eu fui fazendo trabalhos, fui fazendo coisas, comercial. Aí eu comecei a fazer, me chamaram para fazer comercial, fui fazer não sei o que, concurso de rádio, de imitação, né? Bom, aí fiz um filme, aí com 16 anos eu fiz um filme que eu fui o filme do Jorge Furtado, primeiro longa-metragem. Esse foi o seu primeiro trabalho? Não, já tinha feito outros. Ó, a gente tem quer ver? Você vai comentar todos esses aí. Eita. Vamos colocar algumas fotos que Meu a gente Deus. separou? Ó, é culpa do Google. Aí eu vou ver A gente em primeira mão. não. Olha aí, ó. Gente! Esse aí eu tinha 9 anos. Isso aí foi quando eu comecei a modelar. Mas eu já tinha feito coisas antes. Olha por que a mãe dele ouvia muito. Você está perdendo dinheiro. Ó a pose. Olha a pose Ó, já. pose, já tava com pose de artista. Rose, vê se pode. Ah, que linda essa fusão. Aí eu houve Uma Vez Dois Verões. Aí eu tinha 16 anos com a Ana Maria Mainieri, que foi o primeiro longa do Jorge Furtado. Esse que você filme, tava comentando, né, agora esse com a filme, a gente. partir daí, é que eu comecei a falar, opa, porque eu era o protagonista do filme, junto com a Ana, né, e era o Jorge, um dos diretores mais importantes, assim, e eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já tinha 16 para 17. Com 18, aí esse filme ele ia virar uma série na Globo. Tava tudo certo. Aprovada. Tudo certo. Aí eu falei, meu Deus, protagonista de uma série na Globo. Só que eles estavam lançando o Cidade de Deus junto. E o Cidade de Deus virou uma série. E já tinha atores desconhecidos. E aí a Globo não quis. Eu não vou lançar 2 séries com atores desconhecidos. Uhum. Aí só que aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente... Aí eu fui pro Rio. Aí eu já tava no Rio com 18 para 19 anos. Então, nessa época ainda você estava... Porto Alegre. Porto Alegre, Porto Alegre, ainda. Rio Grande do Sul. Né? Mas já começou ali a movimentar a minha... Eu não achava que eu seria um ator. Sabe? Eu falo, não. Você foi muito novo pro Rio. Fui com 18 anos. 18 fui. Mas eu fiquei na casa, 1 ano na casa de uma amiga da minha mãe. Mas com 16 anos, protagonista, um filme já era uma puta responsa, Uma responsa. né? Ah lá, o Indra. Aí o Indra. Ai, Não tem como não lembrar das Aí eu dancinhas. Então, o Indra... até porque agora tá reprisando também, É. né? E a gente resgata muito quando reprisa, não tem como, né? Não A tem gente jeito. revive tudo de novo. Não. Aí o Esses Indra eu já tempos tinha eu falei uns- pra ele, eu falei assim, o Indra tava dançando O Indra foi lá. 2009. Gente, olha como passa. 2009, 2009, então eu tinha Caminho das 20... Índias. Eu nasci em 84, 25, 26? 25 para 26 anos, eu era novo também. Aí já é o Indra também, mas aí era antes da novela começar, então eu nem tinha você feito não tava nem progressiva. caracterizado. ainda. né? Aham. Inclusive essa jaqueta eu tenho até hoje. Eu amo, não consigo me desfazer. A Mara Manzan, querida, né, que faleceu durante a novela, e a Nauana. É verdade. Minha querida, hoje em dia essa menina é uma mulher. E aí ela foi ver uma peça minha lá no Rio, cara. A gente se encontrou, deu muita risada. Ela segue até hoje a carreira? Eu não sei se ela tá, eu acho que não. Acho que ela deu uma mudada. Mas era uma graça, uma fofa. Mas era uma graça também essa família, né? Era muito, ao mesmo tempo era engraçada. E unida. E unida. Unida. Né? Tinha todo... são indianos, queriam continuar como família indiana, né? Mesmo estando no Brasil, com os costumes, né? E ela tinha uma pastelaria na Lapa, né? É a Glória Pérez, né, gente? Ela conhece o Brasil, vamos combinar. Exatamente. Né? Toda Ela- a cultura, Ela né? sabe o Como que funciona. O que tem em cada região, né? Ela Essa conhece o mistura, Brasil. mix de cultura que a gente vive, né? Ó, No o Brasil. Julinho. O Julinho E do o Julinho, Tititi, né? eu e o André? Gustavo Leão. Gustavo Leão, agora um empresário. O Gustavo é empresário. Estaria Exatamente. fora do país. Tá lá, acho que nos Estados Unidos, né, Ale? E esse foi um personagem também que foi... Não que todos não tenham sido importantes na sua carreira, mas foi um marco também, até por Foi. conta, como a gente tá comentando aqui, que cada personagem, ele tem o seu recado ali, vamos dizer, Isso. né? E aí, no caso, você foi pro seu primeiro papel de homossexual. Foi, e depois eu fiz mais um... Na série, no Rua de Sobe e Desce, o Lourenço, na verdade, o Lourenço ele era um cara livre. Então ele namorava homens e tal, mas ele acaba com a pessoa... Não vou dar spoiler. Né, porque tá na Globoplay. Né, mas o Julinho... Tem que ir lá assistir, gente. O Julinho foi muito, assim, importante pra mim mesmo. Eu lembro que quando me falaram,
era o Nelsinho Fonseca, ele me ligou e falou, André, o Jorge Fernando quer que seja você, e o personagem é gay. Aí, na época era diferente, mudou muito, né? É porque aí, a gente, como você se viu? ó, a gente tá falando 2011. 2011 era diferente, gente, já mudou. Não, e como você se viu fazendo um personagem? Cara, a princípio, eu bloqueei. Eu tava namorando, tinha uma namorada na época, aí eu desliguei assim, eu falei, cara, o personagem é gay. Aí ela falou, que ótimo! Eu falei, é? Aí ela falou, claro! Aí eu falei, então tá. E fui assim, falei, pô, como é que vai ser isso, né? O universo pra mim, desconhecido, né? E tive que tentar entender a cabeça. E quando eu vi, na verdade, que é amor, né? Tava falando de amor. E aí, quando na primeira cena que o Jorginho Fernando dirigiu, ele fez uma coisa meio Romeu e Julieta. Assim, o Gustavo me entregava um balão de coração, eu pegava em cima de uma praça. Aí eu falei, cara, tô adorando. Maravilhoso, eu adorava o Julinho. Você sabe que eu tenho uma coisa. Eu faço os personagens, né? Eles têm um jeito, têm um tipo. E de vez em quando eu fico com saudade. E aí, às vezes, quando eu tô em casa, eu faço eles pra mim. Tipo, na frente do espelho, assim? Não, eu fico fazendo. Em casa, vou jantar, fico... Isso é um segredo que eu tô revelando, né? Mas de vez em quando eu fico fazendo. Então, às vezes eu faço o Julinho, faço o Toinho, faço meus personagens de teatro, porque me dá saudade deles, cara. Não, e o Julinho também, Ju, ele não era, mesmo sendo homossexual, ele não era tão afeminado, não era tão... Era uma coisa mais pura, né? Foi uma coisa pura. Rolou beijo nessa novela, não? Não, acho que eu não. Acho que ainda não, porque a Globo hoje já, né? Hoje, mas acho que não tinha. Naquela época ainda não, né? Não tinha. E eu acho que não teve, mas foi importante porque mostrou que não precisa levantar bandeiras. Ele conseguiu conquistar a mãe, o namorado, o Julinho... sem saber que ele era namorado. Isso é muito bonito, né? É verdade. E foi uma coisa que foi pedido pra mim, assim, né? Eu falei, olha, ele é um personagem de uma novela das 7, né? Que tem muito humor, normalmente. É cabeleireiro, né? Homossexual. Mas, assim, foge de qualquer estereótipo. Né? Então, assim, eu procurei fazer com o máximo de humanidade possível. E é o que eu ouço até hoje. Até hoje as pessoas vêm falar, cara. Nossa, cara, obrigado. O meu pai começou a entender. Eu assisti a novela com meu pai. Ali ele começou a entender. Eu ouvi muito isso. E quando reprisou, agora, no Vale a Pena Ver de Novo, recentemente, meu Deus, cara, era muita mensagem todos os dias. Isso é legal porque você entende e percebe como que cada personagem que você faz... o impacto que tem, né, na vida da pessoa que está ali assistindo, claro, né? Claro. Quanto que melhora uma sociedade, claro. Conscientiza. Óbvio, tem algumas cenas que às vezes são mais fortes no sentido assim, que às vezes, assim, eu já discordei de algumas novelas da Globo, por exemplo, de algumas cenas que às vezes eu acho muito forte. Desnecessária. Desnecessária, por exemplo, mas não deixa de ser a forma de mostrar mesmo. E realmente é para causar isso. Às vezes uma indignação da minha parte, às vezes... a atenção de uma outra pessoa, dela falar, nossa, eu precisava assistir isso, que é isso que, pra entender, eles mostraram de uma forma suave. Foi delicado. Delicada, todo mundo soube entender. E aceitar na família, do lado da gente. Porque é isso, né? Não levantar bandeiras, não forçar a nada. Eu acho que esse forçar que... teve leveza. Eu fiquei muito amigo do Vincent, que foi um dos autores. E o Vincent depois me contou que ele pediu que fosse eu. Que legal. Pro papel. Ele falou, André, eu falei, eu quero que seja o André. E ele queria muito trabalhar com a Júlia Gunn, que ele era fã, assim, como autor e tal. E ele queria juntar. Ele tinha me visto em Caminho das Índias. E falou, não, tem que ser uma coisa assim, sutil e tal. E aí o Jorge Fernando gostou do trabalho, topou, a Maria Adelaide também. E era um personagem importante, né, cara? Assim, ele era o grande amigo da protagonista, né, que era a Isis. A gente se deu super bem desde o início, a Isa é uma ótima atriz. E foi muito legal, mas era um pedido, assim, quase uma exigência. Olha, não vai pra nenhum humor fácil, assim, sabe? E eu adorei fazer. E essa preparação também, André, é muito importante, né, do ator, quando você tem um papel e você precisa se preparar mesmo e desenvolver esse personagem, né? Então... eu tava conversando com o pessoal lá da Pensão, né, que é o texto que a gente fez com o Rose Arts Studio lá no Teatro Municipal,
E eu tava conversando com o Rogério, que é o Rogério Barreira, ele fez o Euricão. E ele não era ator, nunca tinha feito nada. Advogado. E se saiu muito bem fazendo o personagem. E aí ele foi conversando e percebendo o processo de um ator em construção. E aí ele falou, qual é a parte que você mais gosta, André? Aí eu falei, cara, depende, assim, eu acho que no momento que você começa a perceber que o personagem está se criando, que ele está tendo uma forma, que ele está tendo uma forma móvel, né? Não uma forma, uma forma, né? E aí ele falou, porque eu tô adorando, então você começa a descobrir que ele tem um tipo de movimento, a voz dele sai por uma região que é um pouco diferente da sua, o olhar dele, o pensamento dele, e espontaneamente, assim, eu tô dando o exemplo do Rogério, mas quase, assim, todo o elenco foi um caminho parecido, começou a construir o histórico daquele personagem. Então o personagem dele, por exemplo, era um cara que assim, muito mão de vaca, não queria abrir o dinheiro e tal. E aí a gente começou, um dia ele chegou pra mim, por que será que ele é assim? Aí eu falei, então você pode criar. Ele falou, mas eu crio? Isso aí é um método do Stanislavski, que você cria um passado por aquele personagem, né? Que não tá escrito, mas que transforma ele numa pessoa. Tem que ter uma base, né? Vamos dizer, pra você tem um motivo para aquilo acontecer. Uhum. Aí a gente começou a brincar, eu e ele. Falei, por que será que o Euricão tem tanto medo de perder dinheiro? E aí eu falei, cara, será que ele teve uma juventude muito pobre? Será que ele foi uma pessoa que passou dificuldade, né, para ter esse medo todo? Aí o Rogério falou, uma juventude não, mas uma infância eu acho que sim. Aí eu falei, então ele pode ter sido um tipo de João Grilo, né, que ganhou dinheiro por algum motivo. Aí quando você tem isso, o personagem está na palma da tua mão. Aí você tem jogo. Que já desenvolveu. Aí é um ser humano ali. Né? E quando eu falo ser humano, mas pode ser um ser da floresta de uma peça de Shakespeare, pode ser o que for. Igual você confidenciou aqui pra gente, né? Que de vez em quando na sua casa você acaba matando a saudade e fazendo alguns uma brincadeira, né? Aí. Por quê? Por exemplo, por que você sentia essa necessidade, por exemplo? É porque eu gosto muito de fazer. Então, por exemplo, o Julinho, eu me divertia muito fazendo. O Toinho, de Amazônia, eu me divertia muito fazendo. O Indra é um personagem mais de olhares. Você podia fazer um trechinho do Julinho aqui, né? Cara, olhando ali. Porque daí é uma exposição da minha intimidade, cara. Mas eu não sei se eu saberia, porque é um pouco espontâneo, assim, quando eu começo a fazer, assim. Não, sabe? Mas o olhar do Indra você consegue. Porque isso não tem jeito, é marcante da novela. Primeiro comercial que eu fiz na minha vida, eu tinha aquela idade daquele bonezinho ali que vocês viram. O diretor chegou pra mim e falou, você tem um olhar que você pode usar muito como ator. E depois o Indra virou um personagem de olhares, né? Ele não falava muito. Não, ele quieto, né? Mas só o olhar dele já denunciava, né? Quando a Norminha passava. Até quando, acho que no final da novela, que ainda não tá no final. Não conta não, que eu não lembro o final da novela, Alessandra. Então tá aquelas aí eu quero assistir, tô brincando. Não, mas a paixão dele com a não me lembro, né? Shanti. Eram olhares, porque a cultura indiana não deixa os toques, os beijos, né? A Shanti é que a Carolina Oliveira. Ela tá tentando, a mãe tá tentando arrumar agora, não é? Eu não sei, eu não me lembro. Não, então, tá engraçado, fase a agora. mãe tenta arrumar. Que ela tá tentando a mãe levar uma tenta pessoa arrumar, levou a foto, pra mas não é assim. Eu não vou contar o final pra você voltar a assistir. Mas não é assim que eles se reencontram. Não foi através dos pais. Acho que ela fugiu de casa. Teve um negócio. Teve um negócio assim, pra estudar. E ela tava dançando no Rio e encontrou. Então, só de olhar, os olhares. Então, a cultura indiana também teve muito isso. Acho que... E tinha a dança também. O Indra também dançava. Você vê, olha, mais uma característica do personagem. Né? Tinha o bullying, o preconceito, tinha o humor com a Dira, né? Tinha o blog, e isso é uma coisa que também foi o primeiro personagem a ter uma interatividade real, público, ator, espectadores. Então o Indra tinha um blog que eu respondia. Ia pro ar mesmo. Ia pro ar e as pessoas falavam, Indra, tô te vendo. E aí eu respondia, eu tinha acesso, né? Lá a pessoal da novela me passava. E eu respondia como Indra pras pessoas.
Né? E também foi então assim, ó, blog, preconceito, dança e Dira Paz. E por causa disso você foi convidado pro Dança dos Aí me chamaram pro Dança dos Famosos. Foi depois do Indra dançando, né? Tinha o Indra dançando, depois que ele dançava. E a experiência foi muito bacana também na Dança dos Famosos. Foi né? muito bonita, assim, né? Aprender, né? Os ritmos e tal. E agora foi cansativo, porque eu já tava fazendo a novela, Tititi. Então Você intercalava. eu peguei o início da gravação com o fim do Dança. Foi uma loucura, porque eu viajava pra gravar a novela. Você ficava no Rio e Dança dos Famosos era São Paulo, né? Às vezes, um final de semana, depende da agenda do Fausto na época. Então, às vezes era Sampa, às vezes era Rio. Tá. Mas eu tava gravando a novela, o início foi gravado em Belo Horizonte. Então, Você viajava muito pra eu lá. viajava, a bailarina tinha que ir pra Belo Horizonte pra gente ensaiar. Eu gravava o dia todo, ensaiava de noite, acordava de manhã, começava a gravar, ensaiava de noite. E voltava, aí gravava a novela, vinha, viajava para São Paulo, fazia o Dança ao vivo, voltava, gravava, assim, foi uma correria, né? Legal. Ó, volta pras fotos aí, pra gente acabar de repassar com ele, só pra gente ir recordando um pouquinho. Ah, com a Maria. Ah, Lado a lado. lado a lado. Lado a Essa lado. foi a última da Globo, né? Foi, novela foi. Lado a lado ela foi em... Faz tempo, 2012. 2012. Né? Foi logo depois de Tititi. Isso. E 10 aí... anos. 10 anos. E aí eu tava com a Maria, fazia filho da Maria, que a gente ficou muito amigo. Uma grande atriz, né? Uma pessoa... Era um filho escondido, não é? Ou Não, eu não tinha. Aí já vem a minissérie, o Sobe e Desce. Que é a última agora, Foi a 2020. última. É. Aí é o Lorenzo e a Cacau. Essa minissérie, André, você gravou ela antes da pandemia. Ela foi ao ar em 2020, né? Isso. No ano da pandemia, mas você... A Foi gravação um pouco né? antes, eu acho, na verdade. Porque eu lembro que na estreia, eu ainda falei pro Bigode, assim, eu falei, Bigo, e a nossa estreia? Ele falou, vai ser cada um na sua casa. Porque a gente... Nem teve nada, foi. evento, A gente nada não tava, a gente disso. tava assim, eu falei, como é que vai ser? Não sei e tal. A gente não tava muito sabendo, né, o que ia ser essa pandemia e tal. E aí a estreia foi cada um na sua casa, mas foi lindo. Foi um trabalho muito legal. Online. Olha que Mas ele bonito. tem Temos feito mais? bastante coisa Não, online, não. né? Online. Muita coisa online. Tem fazendo bastante coisa. Dirigindo também, A espetáculos. pandemia te trouxe isso? Foi uma coisa muito doida, porque eu não... Por exemplo, sexta-feira agora eu tenho uma estreia do espetáculo que eu dirigi online. Você nem foi pro local. Não, tipo, a gente... Não teve necessidade. Não, na verdade é um centro cultural lá que eu coordeno no Rio de Janeiro, a parte de teatro, né, que é o CCJuve. E aí eles têm atividades de direção de espetáculos online. Então eu já estou montando vários espetáculos lá agora. Já montei Gota d'Água, Chico Buarque, estou montando uma Encoragem de Brecht, tudo online. Tem uma companhia de teatro online também que eu dirijo. Porque na pandemia eu percebi que isso era possível. Sabe? As pessoas às vezes ficavam, como é que é isso? Cara, e a gente faz e a galera adora. Sabe? Adoram assistir. Não é que vai substituir. Né? Mas ela não tem como ficar sem agora. Eu acho que agora dá pra você dividir, né? Tem Exato. coisas que você faz, por novo, exemplo, um exemplo né? são reuniões, né, gente? Antes de reunião você tinha que se deslocar, tinha que, aquela coisa do presencial. Cara, como que a gente aprendeu que reunião online resolve? Total. Como que todo mundo ganha tempo, Eu acho que né? vai ter que ter uma junção desses Os dois, né? eventos Pra ter um híbridos novo. agora, que é o É. formato. Você vê quantos eventos, tanto parte cultural, outros tem formato híbrido, é o formato híbrido que tanto online e também presencial. Veio somar, né? Eu acho que com certeza é um ganho. Tem uma coisa a mais. Né? Substituir não vai, porque a presença... Né? André, e hoje, assim, no momento você está mais envolvido mais na questão de aulas, de roteiro, teatros, né? Não, na verdade agora, por exemplo, eu estou começando a produzir... Começando não, já está desenvolvendo. Por exemplo, tem um filme que eu estou como ator e estou participando da produção. Dá pra gente adiantar? Mais ou menos, é baseado num romance de um escritor gaúcho, que é uma história de viagem, a história de um garoto que por um motivo ele começa a viajar e começa a se descobrir numa viagem pela América Latina. Então é um filme que a gente está já desenvolvendo, a parte de produção, está começando agora a parte de captação, mas tem possibilidades bem legais. E eu estou como ator e produzindo. Que bacana. Tem um outro longa-metragem que eu sou roteirista e ator. Né? Tem alguns projetos de série que eu estou começando a desenvolver, enfim...
Então, não tem uma coisa só, né? Junto tem a parte acadêmica, onde eu vou dando aula, né? Vou mantendo essa parte, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu fiz toda a formação, né? De bacharel e pós-graduação em direção também. Né? É uma rotina. Tem uma rotina bem diversificada, assim. Então, eu tô aqui já sempre fazendo várias coisas. E essa parte agora, dos últimos anos, com essa alta de streaming, abriu muito mercado para a parte artística, né? Muito. Porque antes quando nós, assim, eu penso assim, né? Me corrija se eu estiver errada, mas quando nós falávamos, a parte de atuação, tanto de produção, tudo, você ficava muito preso. Cinema, teatro e TV aberta. Aberta, ou seja, não tinha tantos canais fechados, essa opção que você tem hoje de séries, né? Que, por exemplo, Netflix revolucionou essa questão, né? O tanto de produção independente ali, tipo, né? Isso. Que traz, toda semana tem coisa nova, ou seja, é muito mais trabalho que vocês se envolvem, que vocês desenvolvem ali agora, como antes não tinha, né? Sim, mas os mais novos hoje não assistem muito TV aberta. Hoje acaba pegando todos os públicos, né? Você tem um trabalho em TV aberta que é um público específico. Mas hoje, por exemplo, lá um canal fechado ou que seja só pela internet, você acaba atingindo todos, né? Às vezes as pessoas até me cobram, você não vai fazer novela e tal. E eu tô super aberto sempre, né? Mas é que realmente, hoje em dia, eu teria que parar tudo, assim, né, para fazer um trabalho de televisão. Então, nada é impossível, claro. Às vezes tem um personagem muito bom e tal. Mas é que essas coisas que eu venho produzindo, e escrevendo e dirigindo, são coisas que é difícil eu também, assim, abandonar. Né? Até surgiram algumas oportunidades de fazer trabalho de televisão, mas eu ia ter que parar coisas que eu não podia parar. Tinha grupos ali dependendo de mim, sabe? Tinha um espetáculo que eu dirigi. Aí eu escrevi, dirigi, o Ariano Suassuna fez uma revisão do texto para mim, assim, de uma maneira afetiva, né? Não oficial, mas... E aí o espetáculo entrou em turnê. A gente começou a rodar o Rio de Janeiro. Eu não podia parar aquilo para fazer televisão. Não tinha como, né? E aí são escolhas que você vai fazendo e tal, embora eu adoro televisão e quando eu vou fazer e vou gravar, eu me sinto em casa. Sabe? Não tenho nada, nenhuma questão. Como é a relação hoje você com a Globo? Eu tenho muitos amigos na Globo. A maioria das pessoas que eu conheço de televisão... Porque a maior parte foi tudo Globo, né? Tudo. Eu nunca fiz nada fora do... Canal Brasil agora, a série, né? Mas muitas das pessoas que eu trabalho e trabalhei também estão seguindo os seus caminhos. Né? Os diretores, enfim, vários, né? Estão trabalhando para streaming, né? Autores, muitos, atores também. Agora tem toda essa galera que eu fiz aí um monte de trabalho que estão lá fazendo as novelas e a carreira de cada um e a gente conversa muito, né? Agora eu fui fazer um filme lá no Sul, encontrei o Murilo Rosa, né? E o Murilo não tá mais contratado fixo da Globo, acho que, se eu não me engano, ele tá na HBO, não sei. Mas a gente tava conversando sobre isso, assim, e ele falando que é um momento que ele tá adorando a carreira dele. Eu acho que talvez é um momento até de liberdade pro próprio ator, né? Daquela coisa de, antes, óbvio, era bacana também você ter uma exclusividade e tudo mais. Sim. Mas hoje, o leque que se abriu para essa carreira, né, do que vocês podem desenvolver em trabalho, essa liberdade, ela não é ruim. Ela é boa porque você não fica preso e você consegue estar atuando em várias frentes, em vários projetos. Exato. Independente do lugar que estiver, né? Pois é, eu sentia, assim, que a minha carreira, ela não seria uma carreira só de ficar ali na novela. Sabe? E eu, né, que você perguntou especificamente com a Globo, né? Assim, a Globo foi e é muito importante para mim. Eu consegui coisas muito legais, assim, trabalhando na empresa. E só que eu senti a necessidade de estar participando ali, e eu conversei até com algumas pessoas lá sobre isso, de uma maneira mais colaborativa na parte criativa. Né? Então eu acho que eu estou construindo agora no momento da minha carreira, e aqui Ribeirão é parte disso, né? Esse núcleo que agora eu também vou ter condições de apresentar projetos, né? De, dá uma olhada nesse roteiro aqui, essa ideia dessa série aqui, né? Mas, mas você tá claro. Então hoje em dia eu conheço muita gente lá, né? Claro que também vai mudando, né? Mas tenho essa sensação de que pode haver um novo encontro daqui a pouco, né? Por aí. Né? Não só como um ator de novelas e tal, como aconteceram com muitos. Jorge Fernando começou como ator.
Fernando, teve Pedro. E quantos trabalhos que ele desenvolveu que ele era o Pedro Vasconcelos está na... O Pedro saiu também. Está na Malhação também, reprise, no canal Sim, Viva. O Pedro não é mais um diretor contratado. O Pedro abriu uma plataforma. Sério? O Pedro está com uma plataforma dele, aliás... Tem que me informar melhor sobre isso, porque esses projetos que a gente vem conversando, né? Porque a gente tem projetos para audiovisual aqui que a gente está desenvolvendo junto com o Rose Arts, né? E ele tem uma plataforma dele que parece que é muito legal. Olha isso, cara. Hoje em dia, você pode ser uma plataforma, tá aí o teu programa. Você é uma plataforma. Eu fiquei 8 anos no Grupo EPTV Globo. E aí eu pedi conta justamente para ter o meu jornalismo independente. E ninguém acreditou quando ela pediu conta, né? Todo mundo falou, Ju, você tem certeza? Que era louca. Você tá louca? Você tá sendo o maior grupo de comunicação do interior. Eu falei, cara, eu tô saindo para fazer o meu jornalismo. Pelos meus canais, a minha liberdade. Porque quando você trabalha e você tá num grupo grande, você é privado de muitas coisas. O André pode até falar melhor. Nem tudo eu podia postar em redes sociais. Eu tinha um contrato ali de ético. O que eu podia e o que eu não podia. Ali você era jornalista. Era agora do você grupo. E eu não podia sair daquele script. Se eu saísse um pouquinho... Quantas vezes meu editor me ligava? Juliana, você postou isso aí no Instagram, você pode pagar. Eita, olha isso. Mas é comercial. Não podia associar a marca. Uma série de coisas de regras normal de uma grande empresa. Então, eu sentia falta dessa liberdade, de entrevistar quem eu quisesse, entendeu? De convidar. Então, hoje, eu busquei e consegui com os canais de comunicação. E às vezes que é o que acontece você sai agora, para abrir mais portas, né? Eu sempre falo assim, não significa que você não vai estar ali ou fazer coisas, né? Agora, tem um caminho que é mais teu agora, né? Com mais autonomia, né? Exatamente. Mas eu tenho uma ótima relação, assim, com as pessoas de televisão. Adoro. Bom, resumindo, né, André? Muitos projetos para 2023. Muitas coisas. Longa-metragem, continuação de curso. Ribeirão Preto presente mais do que nunca na sua vida, né? A gente já volta em Ribeirão. Ô, Ju, e deixar um recadinho pro pessoal também. Para entrar em contato lá no Rose Arts Estúdio, né? Ou no Geração do Faz Bem. o merchan. Não, sabe por quê? Não é, porque você sabe, a Ju tem 2 filhos. Você tem seu canal totalmente aberto aqui. Quem sabe eu levo a Sofia ou o Bernardo para fazer o curso lá com a gente? Você leva e busca no curso. Lógico. Porque a mãe aqui, entendeu? Né, Rose? Aquelas assim... Porque assim, na teoria é maravilhoso, mas aí você vai bater os horários com aula disso, aula de aquilo. A gente dá um jeito. Então, tô brincando. Não, mas sabe por quê? Porque eu tenho saudade de ser mãe turista. Mãe turista? Mais, né? Nossa, eu sou ainda. 500 vezes mãe então, turista. Não, mas por quê? A gente tá chamando o pessoal porque a gente Vamos precisa... tirar a brincadeira de lado. Não, a gente precisa mostrar para as pessoas que não é só balé, não é só sapateado, não é só aula de ritmos. Aliás, tem aula de ritmos com o Duda, maravilhosa lá. Eu adoro Duda. Então. Nossa, é o meu bailarino preferido do Rod Hanna. Vamos fazer um dia aula comigo lá com o Duda? Eu sou louca pra fazer aula com ele. Então eu fico vendo ele nas redes sociais e falo, cara, eu preciso fazer uma aula com o Duda. Eu amo dança. Eu não vou levar só o B e a Sofia, eu vou te levar também. Eu acho que é ela que vai. Os três. Isso é uma coisa interessante, né? Leva a mãe e botar na mesma aula, no mesmo horário dos filhos. Ah, na peça. Não, aí dá. Aí, tipo, a gente concilia, Não, mas teve mãe e filhas no teatro? Teve. Dançando juntas. Olha, teve que legal. dois pares de mãe e filha. Que bacana. E outro convite também. Agora não é pro teu público, é pra você. Ai, meu Deus. Ela não deixou a gente, por exemplo, ela falou que eu tava meio constrangida. Não é, o programa dela é maravilhoso. E ela é ótima. Mas vamos levar um dia ela no nosso? Claro, vai no Geração lá. Vamos. Porque agora eu tô fazendo uma parceria com a Lê. Olha só. Tô fazendo entrevistas com a Lê. Eu tô tendo a honra, na verdade, porque a Alessandra entrevista muito melhor do que eu. Eu fico de colado nela e ela fica falando... Já foi um pro ar, já? Já foram... Não, foi um. Não, foi com a Mir. Foi com a Mir. E a Garima. Eu assisto o seu programa, gravação. O Danilo é prova disso, final de semana. Sério? Aí, ó. Porque reprisa, final de semana que eu mais fico em TV. E aí sempre reprisa vários programas, é um dos que eu assisto, é o seu. Aí, tá vendo? Aí eu passo e falo, olha a Lê lá. Eu sei, ela já me mandou. Em janeiro... Mas eu também assisto os pods dela todos. Legal. Ela sabe. Acho que a gente tem que ter essa parceria. A gente nunca teve... Eu falo assim, que não tem... Eu sempre falei pro André, não tem que ter nada de rivalidade, só nasceu para todo mundo. Então, a gente está aberto para todos. Imagina, gente, a união faz a força. A Ju, assim, eu tenho um carinho por ela desde quando ela escrevia.
Olha só. Eu não sabia disso. Tá vendo? Mas o Amir sabe, né? E a Vera também. Tá? Em janeiro a gente está programando uma oficina no Rose Arts Studio de televisão. Né? Então, uma oficina voltada para as pessoas que têm o interesse em participar de audiovisual. Né? E vão ser, acho que, 3 dias assim, intensos, né? Uma imersão. E, enfim, tem vários planos legais, mas em janeiro, a princípio, já estou de volta por aí. Gente, desejo sucesso para todos esses projetos 2023. André, não só em Ribeirão, mas todos aí, a gente sabe o talento que você é na classe artística aí, né? De tantas coisas que você desenvolve na sua área. Então, parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira. E eu tenho certeza que esses novos projetos aí serão de muito mais sucesso. Obrigado, Ju. Foi um prazer estar aqui junto com a Lê, com a Rose, com a tua equipe. E vamos voltar agora, vamos programar mais outras conversas, bate-papo. Foi muito bom. E o convite com a sua entrevista tá feito. Aí, quando? É só marcar. Bota a gente aí. A gente já vai marcar, né? Faz em janeiro. Vamos fazer em janeiro. A próxima. Que eu vou fazer agora em dezembro, aí depois a próxima é em janeiro. Ele volta, ele vem pra cá em janeiro, você é a nossa entrevistada. Vai contar tudo. Agora eu vou pegar as fotos. Eu vou pegar as fotos de você e vou fazer. Você vai ver como a gente fica quietinho no começo. Aí você fica travado, fala, ai meu Deus, agora eu tô o contrário. O contrário. Mas, André, obrigada, viu? Eu agradeço. A gente vai acompanhar aqui, vai... Valeu, Ju. Do projeto social, eu acho incrível isso. É importante, né? É necessário, né? Então, tá parabéns aí pela iniciativa, por todos vocês unirem forças aí. E uma trajetória longa aí. Simbora. Ó, essa caneca é um presente pra vocês. Que coisa boa. Da caneca e tal. Você sabe que eu não tenho coleções, mas eu amo, eu gosto. Sempre que eu posso, eu guardo. É uma do podcast. Pra vocês guardarem de recordação da participação aqui, que é um oferecimento da Caneca Taus RP, que é a nossa parceira. Muito obrigada. Do podcast. Aí, Gente, obrigada. Vamos ficando por aqui. Obrigada a você pelo carinho de sempre, tá? Sucesso sempre. Você sabe que eu torço muito por você. Pessoas do bem. Você sabe que eu sempre torci muito por você. E em janeiro, você é a nossa entrevistada. Fechou. Muitas novidades, Valeu, Ju. André? Valeu. Obrigado. Beijo. Gente, ficamos por aqui. Beijo, até o próximo episódio.